Olá, gente! Salve 1º de maio! 1º de maio, é, com recolhimento, todo mundo em suas casas, espero que esteja assim, respeitando o isolamento social, mas com muita disposição de bater esse papo aqui. O nosso querido Eduardo Suplicy, que foi senador da República, hoje é uma figura que continua na luta política e é vereador na cidade de São Paulo. E nós convidamos ele a participar dessa live para a gente poder bater um papo sobre esse desafio que nós estamos enfrentando da pandemia, mas pensar no que diz respeito à renda, a renda básica, o projeto de renda básica, que ele sempre foi um defensor, e nesses tempos de aumento da pobreza, né, e de, e de e da miséria, do desemprego, como é que a gente vai enfrentar essa situação diante desse novo cenário de pandemia. Então, eu já vi que o Suplicy está por aqui, eu solicito que ele peça aqui a incorporação, a inclusão, né, na nossa live, para a gente começar a bater esse papo com ele. Nós estamos também, gente, participando do 1º de maio solidário. Hoje é um dia inteiro de mobilização em torno da solidariedade, da defesa dos trabalhadores, de direitos, não é? Do direito à saúde, do direito à vida, do direito à renda, ao trabalho, ao salário. E nós estamos, portanto, solidário, que está fazendo uma grande arrecadação de alimentos hoje o dia todo, até 18 horas. Passou, não precisa nem sair do carro, entrega a cesta lá no Parque de Exposições, tá certo? E o dia inteiro live sobre o Já trabalho. estou pronto. Isso, já estamos aqui com o nosso convidado dessa tarde, nosso querido Eduardo Suplicy. Eu tenho muita admiração por ti, Suplicy. Eu sou a Lívia Santana, deputada estadual, presidenta da Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia, mas, sobretudo, da luta política sempre, 30 anos de militância, desde a minha juventude até agora, e sempre admirei muito o seu trabalho, senador, e hoje vereador Suplicy. Então, eu lhe passo a palavra, já agradecendo a sua presença e pedindo que você fale um pouco para a gente como é que você está sentindo esse momento, não é? Esse momento tão duro, tão difícil que nós estamos vivendo, mas que mensagem você tem a nos dar nessa abertura desse nosso bate-papo de hoje, na nossa live? Querido Olívia Santana, é uma satisfação, uma alegria estar aqui dialogando com você e com todas as pessoas que interagem conosco nesta tarde e, sobretudo, neste Dia do Trabalhador, onde estaremos refletindo de maneira tão solidária a todas as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros que estão comemorando este dia, ao mesmo tempo entristecidos por tantas dificuldades que estamos tendo em função desta pandemia do coronavírus, que já matou um número recorde de pessoas. Infelizmente, olha que a República Popular da China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Nós, com 210 milhões, ultrapassamos a China em termos de pessoas mortas. Então, trata-se de um indicador gravíssimo e que mostra a responsabilidade muito aquém do que deveria estar ocorrendo com as nossas autoridades responsáveis, sobretudo, pela saúde e também pela economia. Neste momento, tantas coisas precisam bem interagir entre os responsáveis pela saúde
e da economia. Foi importante que o Congresso Nacional, por todos os deputados federais e senadores, tenham aprovado este auxílio emergencial durante o período de R$ 600 para cada pessoa que esteja em família, que ganha até 3 salários mínimos, se bem que por apenas 3 meses prorrogáveis pelo tempo da pandemia, então é possível que isso vá por mais de 3 meses ainda, que vá possivelmente até o final do ano, mas esta solução não está sendo implementada da melhor maneira possível, porque ainda hoje, eu vou mostrar aqui o jornal O Estado de São Paulo de hoje, que mostra que na fila, toda madrugada, por R$ 600, uma fila enorme de pessoas que estão com dificuldade. Há pessoas que estão lá e estiveram lá por 14, 16 horas. Vou ler aqui o depoimento de uma das que estava na fila, Lucimar Costa, uma pessoa desempregada. Isto aqui é uma humilhação. Até as pessoas que passam de ônibus se espantam ao ver tanta gente aglomerada. Elas não acreditam que a gente possa ter de passar a noite aqui para ganhar o mínimo para sobreviver. Outra, Vitalina Santos, desempregada, diz: faço parte de 2 grupos, o grupo dos idosos e o grupo dos que passam fome. Eu não tenho opção. Você acha que o governo se importa com as pessoas que estão dormindo nas filas? Eles nunca devem ter entrado numa fila. Ora, e, por outro lado, eis o comentário que foi feito pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. O ministro afirmou ontem que as filas em agências da Caixa para recebimento do auxílio emergencial ocorrem em razão da natureza e cultura dos brasileiros que têm dificuldade para acessar o aplicativo criado pelo governo. Segundo ele, as aglomerações devem continuar a ocorrer nas agências até o fim do programa previsto para julho. Tem uma parcela da população que não usa o aplicativo, quer dizer, não usa o sistema digital. Ela precisa ir na Caixa, ver o dinheiro, pegar o dinheiro, e é uma tradição de algumas pessoas, particularmente as de mais idade. Ora, veja só, Olívia Santana, você que tem acompanhado a batalha pela renda básica de cidadania, veja só, se nós já tivéssemos a renda básica de cidadania universal para todos, poderíamos, por exemplo, se o presidente da República, se ao invés de estar se preocupando de tal maneira com essas questões relativas a proteger os seus filhos e se preocupado mais com essas pessoas que estão em longas filas, quiser ver um exemplo de como isso poderia funcionar melhor, veja só, existe um lugar do mundo que paga um dividendo igual para toda a sua população. Você já esteve lá, Olívia? Qual? Posso te Fala levar pra lá? gente. Olha, no início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como muitas existem na Bahia e em todo o litoral brasileiro, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então, o prefeito J. Hammond disse aos seus concidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto contra enorme resistência. Precisou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca. Pois bem,
ao final dos anos 60, o Alasca, tal como nós, na camada pré-sal do Atlântico, encontrou enorme reserva petrolífera. E então, disse o governador Jay Hammond, agora, para os seus 300 mil habitantes do Alasca, que hoje são 750 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties para constituir um fundo que pertencerá a todos. Mas ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. Então, aqueles 25% dos royalties, por alguns anos 50%, passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca, em US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive da Petrobras, do Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, de mais de 200 empresas brasileiras, o que significa que nós colaboramos para que isso exista lá. Pode verificar no site do Alaska Permanent Fund e ainda empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de $1 bilhão em 1980 para hoje 66 bilhões de dólares. Vamos supor, querida Olívia Santana, que você estivesse residindo no Alasca, única exigência, há 1 ano ou mais. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, você escreveria num formulário, uma página só: sou Olívia Santana, resido em tal endereço, se eu viajei no ano passado por tal qual motivo, estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe. Trabalho aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Se fosse aqui já na Bahia, não precisa declarar qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. Uhum. Poucas perguntas adicionais. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Se você tivesse feito isso entre janeiro 1º e 31 de março, ao final de setembro, ou começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária, ou, se preferiu, por cheque enviado à sua residência, você teria recebido, primeiro, 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram $3.269 por pessoa. Pai, mãe, 3 crianças, 5 vezes esse valor daria uns $16.300 para a família, pelo direito de todos partilharem da riqueza comum da nação brasileira. Eu fiquei pensando neste exemplo, querida Olívia Santana, quando vi esta notícia, será que teria uma sugestão para dar para o governo, para ver se acaba essa fila imensa, para receber o necessário para a sua sobrevivência? Então, eu pensei, puxa, bem que o governo Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, pudessem olhar um pouco o exemplo que existe no Alasca, do Fundo Permanente do Alasca, pois ali a transferência paga por transferência na conta bancária de cada residente no Alasca ou por cheque enviado à sua residência, se essa pessoa assim preferir. Então, seria uma maneira, se eles querem uma sugestão de como melhorar as coisas, aqui está a nossa sugestão. O que você achou da proposta? Pera, antes que você fale, consequência, olha, eu estive no Alasca por 7 dias em 95, achei formidável,
e por isso que continuo tão entusiasta da proposta. Mas o que aconteceu no Alasca, 1980, era o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, junto com o Utah, são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim desse sistema. O que você achou de seguirmos tal exemplo, Olívia? Sim. Professor, porque é um professor, é a sensação que dá. Mas senador Eduardo Suplicy, vereador e todos os que estão aqui acompanhando a nossa live, achei muito importante esse exemplo que o senhor nos trouxe, que é a origem, né, a base dessa sua concepção, esse seu projeto. Isso sempre fez parte da sua agenda política, enquanto parlamentar, enquanto senador, hoje, na condição de vereador, esse debate importante, amadurecido, mais do que amadurecido, sobre a necessidade de termos uma base de renda, né? A renda básica para toda a população, mas principalmente a população mais pobre. Eu vejo o governo, há uma distância enorme entre o que o senhor está falando e o que o Paulo Guedes pensa. Paulo Guedes tem uma visão atrasada, conservadora e reacionária do papel do Estado, né? Ele é um dos expoentes do pensamento dos banqueiros, aquele que acha que o papel do Estado é mínimo e o Estado de preferência para atender aos interesses dos bancos e do grande capital. E o que nós estamos debatendo aqui é exatamente o contrário. É a necessidade de o Estado ter esse poder de democratizar o acesso à renda, garantir, prover a renda para a população. E o governo, mal começou a pagar o auxílio emergencial, que foi uma conquista de muita batalha, principalmente do campo democrático e de esquerda, o governo já se queixa, já diz que não tem dinheiro. O mesmo governo que liberou 1,2 trilhão para os bancos, reclama agora do auxílio emergencial. E fala que esse auxílio, quer dizer, o auxílio a princípio é para 3 meses, esse tempo aí mais urgente de enfrentamento à situação da pandemia para dar condição ao isolamento. Só que quem depende do auxílio está quebrando o isolamento, porque está dormindo em filas, está indo para a porta da Caixa Econômica. O governo não estabeleceu uma rede ampla que tinha que envolver a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, todas e outras estruturas, né, para facilitar o acesso e combater a aglomeração de pessoas na porta. Né? Porque são os famintos, são as pessoas desempregadas, quem não tem renda nenhuma, que está sendo submetido a essa situação absurda. Então, senador, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque quando o senhor coloca o projeto da renda básica, e eu estou te ouvindo agora, e vi uma entrevista sua que você fala assim, tem que ser universal, tem que ser para todos, renda básica tem que ser para todos. Quando fala assim, até quem teria o direito de receber, a necessidade real de receber, diz isso é uma loucura. Como é que pode? Porque isso vai quebrar o Estado, não vai ser possível o Estado bancar algo assim. Ninguém debate, porque não tem essa formação política para entender que o Estado gasta bilhões e bilhões com a dívida pública, pagando juros aos banqueiros, e isso não tem contestação. E na hora que a gente fala de a renda produzida pelo trabalho e para sustentar o trabalhador, a trabalhadora, aí vem logo esse argumento de que é impossível, não dá para sustentar, o Estado vai quebrar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento do capitalismo neoliberal draconiano. Como é que o senhor vê? Porque eu acho que a Covid-19, essa situação da crise sanitária, está escancarando
as mazelas do capitalismo em sua fase neoliberal, que não dá conta, não coloca no centro a necessidade do povo, do trabalhador, da trabalhadora. Então, desemprego em massa, desestruturação também dos direitos trabalhistas, essas reformas que aconteceram aqui no Brasil. Então, eu queria que o senhor comentasse isso. O Estado tem ou não tem capacidade para prover uma renda básica para todos? O Estado, essas mudanças que houve na legislação trabalhista, né? Como é que o senhor enxerga isso? Vinculado com o que nós estamos debatendo aqui, essa questão também do capitalismo em sua fase neoliberal. Então, tem perspectiva, tem esperança? Como é que é mesmo isso? Queria que o senhor comentasse. Eu tenho esperança. Para começar, quando Jair Bolsonaro venceu as eleições, você se lembra que, perante todas as emissoras de televisão, todos os jornalistas, ele levantou a mão e disse: eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição. A Constituição brasileira, que está aqui nas minhas mãos agora, não é? Ela fala no artigo 3º que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, eu não estou conseguindo ouvir direito, senador. Pode e reduzir as desigualdades Estou com sociais algum probleminha e regionais. técnico, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre. Será que eu acho que eu vou sair e vou entrar novamente, porque eu não estou te ouvindo. Não está e me eu quero ouvindo? muito ouvir direito o que o senhor está falando. E agora? Pois é, gente, segura aí um pouquinho, que eu vou entrar, que eu vou sair e vou entrar novamente. Tá? Tá bom. Eu desligo? Vocês me ouvem? Eu estou ouvindo. Ok, essa para mim, acho que sou eu que não estou escutando. Entrou uma ligação aqui indevida e prejudicou o meu som. Aí eu não estou conseguindo ouvir o senador, mas todo mundo está ouvindo. Eu só quero pedir para a gente... Estão dizendo... Para sair e entrar. Agora as pessoas estão okay. ouvindo os dois. As pessoas estão dizendo que estão nos ouvindo e estão ouvindo nós dois. Tudo normal. Posso prosseguir? Você não está me ouvindo? Olívia, eu não estou. Como é que eu faço, então? Quer que eu desligue e volte? Agora sim. Tranquilo, agora estou ouvindo. Agora sim? Bem, vamos continuar. Então, eu estava dizendo que o presidente jurou cumprir a Constituição perante Deus e o povo brasileiro. No artigo 3º da nossa Constituição, está dito que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ora, então, se ele de fato quer cumprir a Constituição e também cumprir o programa de governo que ele entregou oficialmente ao Tribunal Superior Eleitoral, onde estava dito que ele iria garantir uma renda mínima a todas as famílias brasileiras, da maneira como defendem os pensadores liberais, tais como
Milton Friedman. É fato que Milton Friedman defende a garantia de uma renda mínima no seu livro Capitalismo e Liberdade, e onde ele procura dizer que o capitalismo seria o sistema que mais seria compatível com a liberdade do ser humano, mas ele reconhece que não contribui para erradicar a pobreza, que, se quisermos, de fato, erradicar a pobreza, então é necessário a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. No meu livro, Renda de Cidadania, a saída é pela porta, você já o tem? Sim. Já lhe dei? Você pode ver. Não tive a honra de receber o seu livro. Então, mas já conversei muito com o Alexandre Reis, que leu o livro, e a gente bateu um papo ótimo sobre o livro. Ele é muito entusiasmado, e ele é um dos meus coordenadores de mandato. E foi com ele que a gente conversou para fazer convite ao senhor, para fazer esse bate-papo. Importantíssimo, mas eu preciso ler o livro. Eu vou lhe mandar o meu livro de presente Por com favor. dedicatória. E vou cobrar. Na página 321 da 7ª edição, está a entrevista que eu fiz com Milton Friedman, onde eu pergunto, era 2000, ele me respondeu por e-mail, como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão, comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo? Milton Friedman responde, uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo, é simplesmente uma outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção, o que leva o professor Felipe Van Pares, maior autoridade sobre o tema, a dizer que esta é uma afirmação muito clara da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere que Friedman é a favor tanto de uma proposta como da outra. Ou seja, se o Paulo Guedes quer levar a sério o seu aprendizado e pensar não apenas no apoio dos grandes grupos financeiros, mas de toda a população brasileira, ele pode seguir a recomendação do próprio Milton Friedman, que defende, de fato, a garantia de uma renda mínima e avalia que a renda básica de cidadania, pela explicação do professor Felipe Van Pares, que neste livro que eu recomendo também a você, Felipe Van Pares e Yannick van der Bort, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, que a Cortez Editora, mesma editora do meu livro, e a Fundação Perseu Abramo publicaram com o meu prefácio. Então, Felipe Van Pares explica que muito melhor do que o imposto de renda negativo para garantir uma renda mínima será a renda básica universal e incondicional. E por que razão? Porque efetivamente vai prover dignidade e liberdade real para todos. As vantagens da renda básica em relação, digamos, a programas com condicionalidades, como o programa Bolsa Família ou o auxílio emergencial, que agora está em vigência por 3 meses, ele tem uma enorme vantagem. Primeiro, elimina toda e qualquer burocracia envolvida e, se precisar saber quanto cada um ganha no mercado formal, a carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, qualquer pagamento que façamos na rua, na feira, não precisa declarar a renda nem o patrimônio. Eliminamos qualquer estigma, o sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer, olha, eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o chamado fenômenos da dependência,
que acontece quando tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência, na realidade, da vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, as mulheres e nós, homens. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho e amor. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando do desenvolvimento, alimentação de nossas crianças, quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção, ali estamos. Nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não estamos sempre realizando atividades porque nos sentimos úteis para a comunidade? Quando os grandes pintores da história da humanidade, como Vincent van Gogh e Amedeo Modigliani, pintaram as suas obras, saíam pelas ruas para tentar vendê-las. Mal conseguiam, ambos ficaram doentes, morreram precocemente. Hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fazenda, de uma fábrica, de um banco, de um hotel, de um restaurante, de títulos financeiros, de propriedades imobiliárias, ela pode receber os lucros, juros, aluguéis, os rendimentos do capital. E eu lhes pergunto, será que uma pessoa, para receber tais rendimentos do capital, precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos partilharmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação? Ainda mais quando pensamos na riqueza extraordinária da Baía de Salvador, tão excepcional, da riqueza cultural da Bahia, da riqueza da floresta amazônica, do Pantanal do Mato Grosso, das cataratas do Iguaçu, da beleza da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, da vida cultural tão intensa de São Paulo. E também, ao pensarmos que durante mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal, na África, para aqui virem contribuir para a acumulação de riqueza de tantas famílias sem que lhes fosse pago qualquer remuneração. Então, é mais do que de bom senso que venhamos todos a ter o direito de partilhar pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação. É uma questão de bom senso e, ademais, que tem as suas raízes na história da humanidade. Você gostaria que eu vá um pouco lá para trás para lembrar por que disso, querida Olívia? Pode falar, senador. O senhor nos encanta muito te ouvir falar, né, e dar esse salto, sim, na história, ir lá atrás, um país de 520 anos, que teve mais de 350 anos de escravidão. Nós não podemos dar um corte na nossa história e pensar só daqui para frente. A gente tem que pensar como se fez o Brasil, como é a história do trabalho no Brasil. Né? Isso mesmo. E quer dizer, a história do trabalho nasce de uma mão de obra escravizada, né? Expropriada de tudo. Então, é preciso pensar hoje também com esse olhar no retrovisor histórico, né? Para a gente compreender melhor
que nada, essas poucas ações sociais que o governo realiza, não é uma benesse, não é um supérfluo, um luxo, não é? Vai quebrar o Estado, não é isso. Eu, inclusive, fiz questão, senador, de fazer esse debate com o senhor, entendendo que nós precisamos cada vez mais humanizar a política. A política. Nós não podemos ser somente um bando de estrategistas que tem um pensamento tático e que não tem uma visão mais emocionada sobre o que são as pessoas. Eu estou muito sensibilizada porque esse presidente aí é o contrário do que uma pessoa como o senhor é. A gente está conversando com uma pessoa que faz política há tantos anos, sem perder a ternura, como nos ensinou Che Guevara, né? E eu sou comuna, sou do PCdoB, e nós somos um partido co-irmão, não é? Do PT, das grandes lutas do Partido dos Trabalhadores, o PCdoB sempre presente, sempre nessa unidade para chegar à presidência. 4 vezes ganhamos a presidência da República e muitas ações que aconteceram fruto dessa articulação de um campo democrático. Hoje, quando eu vejo esse presidente aí, eu fico me perguntando o que aconteceu com a cabeça do nosso povo. Né? Nós precisamos dar uma chacoalhada, porque eu tenho cada vez mais convicção de que o problema não está nele. A gente tem um ser abjeto como esse nos governando, a gente tem que se perguntar por que ele está lá? Por que ele recebeu essa autorização para estar onde está? Então, acho que é uma questão também que eu gostaria que o senhor comentasse. E por fim, para te devolver a palavra, queria que o senhor aprofundasse um pouco mais sobre caminhos, porque nós estamos agora atuando em situação de emergência. Eu sou pré-candidata a prefeita da cidade de Salvador e fico perguntando como estarão as cidades no pós-pandemia, porque o senhor que é um vereador da cidade de São Paulo, que está numa situação, o epicentro da pandemia em São Paulo, mas agora a gente vê a situação de Manaus, a gente vê o Ceará, não é? Também o estado, uma coisa absurda. Então, assim, qual a perspectiva para as cidades no pós-pandemia, e pensando isso a partir de uma necessária mudança no pensamento macroeconômico, né? Da política macroeconômica, porque o Brasil, por exemplo, não taxa grandes fortunas, não há taxação de lucros e dividendos. Eu estava conversando com o nosso pessoal do Sindicefaz, com Cláudio, com Rubens, que são destacados ativistas, militantes, Joaquim, é uma turma do Sindicato dos Fazendários, porque é uma categoria essencial também, porque os médicos estão lá salvando vidas e os fazendários continuam trabalhando, arrecadando, para não deixar a economia parar de vez. E eles também pensando, expressando essa preocupação. Como é que ficará o depois? Tudo bem, passou esse pico da pandemia, todo mundo volta a trabalhar, vai retirar o auxílio emergencial? Como é que vai ficar? Então, eu penso que nós temos, senador, que ter também uma agenda política de atuação do movimento de trabalhadores, o movimento sindical, o movimento negro antirracista, porque quem está nas favelas, quem está nos bolsões de miséria e pobreza, 70% da população que vive em miséria e pobreza é a população negra. Quando a gente olha as filas, né, da Caixa Econômica, é dantesco aquilo ali, parece um navio negreiro moderno. É um negócio de horror. Então, as pessoas se arrebentando para conseguir R$ 600, para garantir a sua subsistência, né? Então, eu queria que o senhor nos ajudasse, porque eu penso que tem que ter um movimento que redefina essa pirâmide aí, redefina a política econômica, entendendo que o papel do Estado é proteger os mais vulneráveis. Tem que ter política para a base da pirâmide, e não apenas para o topo, do meio para cima. Né? A classe média que paga imposto, o pobre que não tem, a classe média que vai ficar desempregada, uma larga parcela. Então, como a gente pactuar uma agenda que possa enfrentar essa realidade que virá
no pós-pandemia. Falei Então, demais. vamos um pouco lá atrás na história. Primeiro, você está Sim. na sua residência em Salvador ou aonde? Estou na minha residência. E quando você saiu de casa da última vez, como é que você o fez? De máscaras, botei luvas, porque eu estou usando máscara e luva, para ir no supermercado exclusivamente ou ao banco. Você saiu pela Sou. janela? Não, pela porta. A saída é pela porta. Exato. Veja bem, Exatamente cidadã, isso que o A senhor diz Saída aí. pela Porta é o nome do meu livro, para lembrar de um pensador de 520 anos antes de Cristo, mestre Confúcio, que no livro Sim, das explicações e das respostas disse que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa se não pela porta? É como se fosse uma solução de bom senso. É o que nós vamos procurar mostrar agora. Se nós até chegar, inclusive, ao seu amigo em 1875, tá bom? Você sabe o que ele sim, falou na crítica ao programa de Gotha, mas vamos chegar lá. sim, Então, Marco. em, então vamos a 300 anos antes de Cristo, encontrarmos-nos com Aristóteles, que, em política, disse que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para se ter isso, é necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Aliás, a professora Marilena Chauí, tão filósofa extraordinária, quando eu estava escrevendo meu livro e falando, inclusive, de Karl Marx e de Aristóteles, ela me disse que Karl Marx fundamentou muito o seu pensamento em Aristóteles, mas podemos agora seguir para a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Qual é a palavra mais citada em hebraico, no Antigo Testamento, me ensinou o rabino Henry Sobel, é tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade. O grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. Então, no livro do Êxodo, dos Provérbios, de Deuteronômio, de Davi, de Jacó, sempre está a palavra tzedakah. Não é à toa que o MST muitas vezes começa os seus seminários pela leitura do livro do Êxodos, para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça na sociedade. Se nós formos ver o Novo Testamento, ali está que nos Atos dos Apóstolos, eles venderam todos os seus bens, passaram a viver em comunidade, de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se formos ver as parábolas de Jesus, como a do Senhor da Vinha, ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um, contratou o que ambos consideravam justo. Ao final do dia, começou o pagamento pelo último que ali havia chegado, e quando pagou ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que ao último que chegou e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos considerávamos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para a sua subsistência? E se nós formos a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, só que aqui eu vou fazer um parágrafo, que certo dia eu estava fazendo uma palestra sobre esse tema para as comunidades eclesiais de base na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E
presidida então pelo saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida, era lá em Brasília. E após 1h30 de exposição, eu também havia citado Karl Marx, que depois de ter escrito o Manifesto Comunista em 1848 com Friedrich Engels e de ter escrito os volumes de O Capital, mais tarde, em 1875, ele escreveu a Crítica ao Programa de Gotha, onde ele fala que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema de sua sociedade 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, diz que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital. E quais eram essas palavras? Você as conhece muito bem. Quer me falar? Proletários de todo mundo, univos. Não, isso ele disse Quer que eu te lembre? no Manifesto do Partido Comunista. Proletários de todo mundo, univos, no Manifesto do Partido Comunista. Eu não li o programa de Gotha. Gostaria que o senhor falasse aí para a gente. Pode chamar de você. From each according to his capacity, to each according to his needs. De cada um de acordo com a sua capacidade, com a sua necessidade, cada um de acordo com as suas necessidades. Pois bem, como eu tinha citado Marx e tantos outros filósofos e economistas ao longo da história, daí Dom Luciano Mendes de Almeida falou: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Daí eu fui ler a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, achei tão bonita que eu sempre cito São Paulo e Karl Marx, porque São Paulo diz que, na segunda epístola aos Coríntios, que todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver com os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Ora, veja como os fundamentos estão em todas as religiões, em todos os grandes pensadores. Vamos ali ver o que pensam os seguidores de Maomé, como os 4 califes que escreveram o livro dos Hadis. Omar, o segundo deles, diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. Se formos olhar o que pensa o budismo, o Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Não é? Vamos um pouquinho mais adiante na história, Olívia, e encontrarmos-nos com um amigo seu também. Eu tenho certeza que você acha que já o conhece, né? A sua formação qual é? Eu sou pedagoga, professor. Eu sou pedagoga. Então, e professora de educação infantil. E você se lembra deste personagem aqui? Eu não estou conseguindo ver. Não. Olha, não. É muito importante, se você tiver a oportunidade de conversar um dia com o presidente Jair Bolsonaro, você conta para ele o que este homem ensinou para a humanidade, tá bom? Então, este homem havia estudado, ele viveu na Inglaterra no início do século XVI, havia estudado para ser padre, estudou filosofia, teologia, era católico. E certo dia, o rei Henrique VIII, numa época que a Inglaterra era super poderosa,
dominava a Índia, o que são hoje os Estados Unidos da América, outros países da África e assim por diante, eis que o rei Henrique VIII o convidou para trabalhar na corte. E para lá ele se tornou um homem de enorme influência. Foi embaixador designado em Flandres, na Bélgica, foi presidente da Câmara dos Comuns. Certo dia, o rei Henrique VIII diz para esse homem: escreva para mim uma justificativa para eu me casar de novo, porque minha mulher não me dá herdeiros. Eu não posso, não vou escrever, não é o que eu penso. Pois bem, se você for a Londres e visitar o parlamento, quando você chega lá, olha à esquerda, tem um enorme espaço, como se fosse uma catedral. E no centro desse espaço tem um círculo, e ali está escrito: aqui foi julgado e condenado Thomas More, e depois decapitado, justamente por causa daquela recusa. Você sabe que Thomas More, em 1935, foi canonizado santo pela Igreja Católica, e no ano 2000, o Papa João Paulo II o proclamou como o grande político dos patronos e governantes por sua alta estatura moral e ética. Há um filme muito bonito que eu recomendo a vocês, que é O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Pois bem, antes dele ter sido degolado, e na Bélgica, quando ele estava, ele começou a escrever um livro que é possível que você já tenha lido, muito gostoso de ler, que se denomina Utopia, não é? E em Utopia, no livro primeiro de Utopia, há um diálogo sobre a pena de morte. O cardeal Morton estava explicando às pessoas que, embora instituído na Inglaterra no início do século XVI, não havia contribuído para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos, né? E algo que preocupa o presidente, que acha que distribuindo armas por aí vai melhorar, não é? Mas ele precisa aprender esta lição de Thomas More, porque como daí chegou o viajante português Rafael Itludeu. Itludeu é o contador de histórias em grego. Ele pondera para o cardeal e os outros que estão falando: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luís Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges: de subvencione paupero de sive necessitados, onde pela primeira vez propõe a garantia da sobrevivência das pessoas. E por esta razão, querido Olívia, Thomas More é considerado uma das pessoas que melhor fundamentou a renda básica de cidadania. Mas podemos seguir mais adiante na história e nos encontrarmos com outro Thomas. Você está com tempo para que eu... Oi? Nosso problema, o meu e o seu, é que nós só temos agora 4 minutinhos para terminar a nossa live, porque é de 1 hora antes que o Instagram derrube. Nossa. E aí a gente tem que fazer de novo. Eu fui informada pela sua assessoria que o senhor vai ter uma nova live, acho que 17 ou 17h30. Então, a minha preocupação é só essa. Ou a gente segue, e se cair, a gente entra de novo. Fica à sua disposição. Eu estou adorando a conversa. Estou muito disposta aqui a dar continuidade, porque o senhor também está dando uma aula de história, né? E é muito bom, eu não posso deixar de lhe dizer isso, não posso deixar de lhe dizer isso. Acho muito importante essa transversalização que o senhor está fazendo, senador Eduardo Suplicy, da política com a religião. Porque eu penso que nós estamos vivendo um momento muito importante de resgatar valores mais humanistas da religião.
uma ética da religião, porque o que nós estamos vendo é setores religiosos sendo utilizados para manipulação da mentalidade das pessoas mais simples, principalmente a serviço de um projeto que é contra o povo. Então, o presidente da República, ele tem um segmento religioso muito forte que o apoia e que, inclusive, tem uma grande bancada no Congresso Nacional. Então, é preciso também abrir a cabeça das pessoas que têm religião das mais diversas, que não se permita esse tipo de manipulação. A religião e o exemplo de Jesus Cristo precisa ser resgatado nessa perspectiva. Jesus Cristo foi um revolucionário, foi alguém que se insurgiu contra as desigualdades, que abraçou os pobres, os que mais precisavam, e que não tirou dinheiro de ninguém, não cobrou nada de ninguém para isso. Que na hora que iam cometer um feminicídio contra a Madalena, Jesus Cristo foi lá e impediu que aquele feminicídio acontecesse, que ela fosse apedrejada, não é? Então, esses valores de um cristianismo avançado, elevado, precisam ser resgatados urgentemente, porque os falsos profetas chegaram e, infelizmente, nós estamos numa situação muito desequilibrada em favor dessa gente, né? Então, queria que o senhor fizesse essas considerações levando em conta isso. Olha, os evangélicos precisam conhecer o pensamento de um dos mais importantes lutadores por direitos iguais na história da humanidade, que foi o pastor luterano Martin Luther King Jr., que no seu livro Caos ou Fraternidade, para onde é que nós vamos daqui para frente? E ele, então, defende cada vez mais, nós agora precisamos defender a garantia de uma renda para todas as pessoas. Ele foi um dos grandes defensores, assim como também o Prêmio Nobel da Paz da África do Sul, o Desmond Tutu, quando eu assisti ao Congresso Internacional da Renda Básica em Cape Town, na África do Sul, ele fez uma manifestação logo na abertura, dizendo, conclamando a todos lutarem para que em cada nação houvesse a garantia de uma renda de pelo menos $2 por dia. Tantas pessoas. Quero também lhe dizer que, dentre pessoas mais amigas minhas, que tanto me estimularam, estava a mãe Silvia de Oxalá e também hoje o pai Rodney, a mãe e o pai de santo, que são muito amigos meus e então, toda hora dão muita força para eu continuar essa batalha, viu? Com certeza. Eu quero dizer que o diálogo com você me estimula muito. Eu não me importo de fazer uma pausa e continuarmos, pelo menos, para eu avançar um pouco mais. Vamos seguir, então. Estou pronta. Então, é isso, pode continuar. Se cair, a gente entra de novo, viu, gente? Só dá um alô aqui, Suplicy. Então, vamos nos deparar com o outro Thomas Paine, P-A-I-N-E, que foi o maior ideólogo das revoluções americana e francesa. Então, Thomas Paine nasceu em 1734, lá na Inglaterra, em Thetford, e ele se tornou amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raios, inventou os óculos, antes só se usava monóculo. E Benjamin Franklin o persuadiu de ir viver na América, antes da independência, para onde ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores. E eis que, então, ele